o Sabino na guitarra, o Rafa no vocal, a Aline, Thalita, nosso querido Manauara, Benes, e o irmão dele também de Manaus, Tiago, que também tem nos abençoado. Mais uma vez, muito obrigado pelas portas abertas e pela bênção que tem sido estar aqui. Queria cantar uma música. Eu costumo dizer que não tem música antiga, a gente que fica antigo, né? E a música continua, né? Eu queria cantar uma música, uma canção que exalta o autor da fé, e se você conhece, você pode ficar em pé e cantar com a gente. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Contemplar
Graças e paz, amada igreja. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Louvado seja Deus por tudo que já sentimos aqui nessa noite. Louvado seja Deus porque já percebemos a presença dEle entre os louvores. E eu quero mais uma vez, nessa noite, orar. Não porque é uma regra orar antes da mensagem, mas é porque eu preciso de Deus nessa noite. Eu acho e creio que você também precisa de Deus nesta noite. Eu resisti muito para trazer essa mensagem hoje, que ela fala de obediência. Eu ouvi o pastor titular da igreja, o pastor que tem autoridade há 30 anos, falando hoje pela manhã sobre obediência. Foi a resposta de Deus que a igreja precisa ouvir sobre obediência. Que eu preciso entender mais o que é obediência para reproduzir e ensinar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Essa mensagem é a última mensagem daquela série, irmãos, que vem nas quartas-feiras, que todas as vezes que a mim é dada a oportunidade de falar às quartas-feiras, eu tenho falado sobre a série Passo a Passo com Jesus. Não dá para ser discípulo dele longe dele, afastado dele. Temos que estar passo a passo atrás de Jesus. Vamos orar? Mas antes da minha oração, coloque a sua vida, sua mente, seu coração. E peça a Deus que Ele fale a você na instrumentalidade da minha vida. E que eu de fato seja um instrumento das mãos poderosas do nosso Deus. Bendito Deus. Estamos debruçados, ó Deus, na Tua Palavra, na esperança e na expectativa, que ao reproduzir os ensinos nelas contidos, o Senhor venha falar a minha vida e o coração dos Teus servos. Que haja, Senhor, um despertamento naqueles que dormem espiritualmente. Que haja um reavivamento naqueles que um dia foram vivos em Cristo. E que Teu poder seja imperativo em nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5, versos 1 ao verso 5. A palavra diz, o biógrafo de Cristo, Lucas, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Em outras versões, Mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, supõe que eles estavam lavando as redes, porque elas estavam muito sujas, de uma noite adentro de muito trabalho. Verso 3: entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, esse aí é Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Eu me vi nesse texto. Não sei se você está se vendo nesse texto. Eu me vejo na figura de Pedro.
já tinha ouvido alguma coisa das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Estava no final do seu turno de trabalho ali, e ali ao redor do Mar da Galileia, segundo alguns historiadores, tinha aproximadamente 10 a 15 aldeias, ou cidades melhor, e que cada uma delas tinha aproximadamente 15 mil pessoas como habitantes ali. E com certeza era uma clientela muito grande. E ele saiu com certeza na madrugada para pescar, na expectativa de levantar a matéria-prima, que é o peixe, para vender e comercializar, e foi uma pesca frustrada. E ali, Pedro, lavando as redes, Pedro chacoalhando as redes para que os detritos, alguma planta, pudessem sair, porque o pescador tem que cuidar muito bem da sua rede, é instrumento da sua sobrevivência. Eu fico imaginando ele olhando Jesus Cristo no barco, pregando para a comunidade, falando das verdades do reino. E ao encerrar, Jesus, muito, não se escandalize com o que eu vou falar, muito oportunista na ocasião, viu uma grande oportunidade para falar com aqueles homens que já na sua estratégia estava querendo convidá-los para eles deixarem de ser pescador de peixes para ser pescador de homem. E aí pede a um perito da pesca, o homem experimentado da pesca, que é Pedro. Depois de uma noite de trabalho, porque a boa pescaria sempre é à noite. Quem é bom pescador sabe que os bons peixes estão à noite. E ele, conhecedor daquele mar, daquele contexto do seu trabalho, sabia que os peixes, os cardumes sairiam à noite, e era mais fácil de pescar. E aí Jesus dá uma ordem, aparentemente de um leigo, dizendo: Pedro, vai para as águas mais profundas. E Pedro poderia, parafraseando essa fala de Pedro, quando ele diz assim: mestre, esforçamos-nos toda a noite inteira e não pegamos nada, e não pescamos nada. E ele deveria falar assim para Jesus: Senhor, olha, eu sou o cara que manja de pescaria aqui. Esse é meu ramo, o seu ramo é ensinar. E até que o senhor ensina muito bem, mas de pescaria eu entendo. E eu sei até fazer uma boa peixada. Eu sei até preparar, eu sei caçar, mas de mar eu entendo. Mas de mar o senhor não entende nada. Mas porque és tu que está dizendo, isto vou lançar a gente. Sabe o que eu vejo aqui, amados irmãos? Um conceito de obediência. Por que um conceito de obediência? Porque Pedro não estava entendendo nada. Pedro não estava concordando com Jesus, com a ordem de Jesus. Eu não sei nem se ele entendeu, mas ele não concordou, não entendeu. Mas sobre a palavra de Cristo, ele falou assim: eu vou fazer o que tu queres. Eu vou fazer o que o Senhor me ordenou. Isso é o princípio de obediência. Por exemplo, meu filho, quando eu dou uma ordem, ele questiona. Minha filha questiona, não entende a ordem, mas obedece. Isso é sabedoria, saber que você entende a ordem, compreende a ordem, concorda com a ordem, e aí sim eu topo. Isso é razão. Mas obediência em fé é não entender nada do que Jesus está dizendo e obedecer. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida, o que tem a ver com a sua vida? Que o verdadeiro discípulo de Cristo, amados irmãos, os verdadeiros discípulos da igreja é obediente. Ou seja, obediência é a base de todo o relacionamento com Jesus Cristo. Obediência é a essência do discipulado. Discipulado são 12 lições que falam sobre como ser um crente batista, como ser um crente, como ser um cristão, se batizar e acabou. Não, discipulado é obedecer Jesus.
Obediência é a essência do discipulado. Na tradição judaica, da qual pertencia o Senhor Jesus, os discípulos não queriam apenas saber o que o mestre sabia, eles queriam ser como o mestre Jesus. Não queriam somente saber a doutrina de Jesus, queriam ser como Jesus. Por isso, amados, a igreja foi dado esse comissionamento a ensinar a obedecer. E diz o texto lá em Mateus, ensinando a obedecer a tudo. Ou seja, obediência e amor é algo muito difícil de ser praticado. Por que obediência e amor é muito difícil de ser praticado? Porque temos o hábito, irmãos, de obedecer somente aquilo que concordamos, com aquilo que compreendemos. E muitas vezes dizemos e professamos que concordamos com Jesus Cristo, mas as nossas atitudes externas denunciam o tempo todo as mais íntimas desobediências do nosso ser. Por isso que Jesus Cristo, na fala e nos lábios de Jesus de Nazaré, em Lucas 6,45, diz que a boca fala do que o coração está cheio, isso é questão de tempo. E eu pegava muito esse texto para ilustrar aos meus alunos no seminário sobre ética. Porque a alma da gente, o caráter da gente é municiado com valores e as nossas ações denunciam como eu sou intimamente. Eu posso performar como um discípulo obediente de Jesus Cristo por 22 anos, que é o tempo de ministério que eu tenho. 55 anos de vida, vou completar 4 de abril, semana que vem. Então, por favor, já está encomendado o meu presente, o bolo. E o que eu quero dizer, irmãos, que obedecer em amor é não performar que eu sou perfeito para você ver. Ser discípulo de Jesus não é performar uma santidade que eu não tenho. Performar que eu sou discípulo de Jesus é não entender nada do que Ele está mandando e ir. Por isso que eu acho que eu sou louco. Porque ser servo de Jesus Cristo é tomar diariamente a minha cruz, e cruz é instrumento de morte. O Marcos tem que morrer todos os dias para Jesus ser visto em mim. Então a palavra hoje, o tema de hoje, o assunto de hoje, e espero em Cristo que seja o assunto da mesa de vocês amanhã de manhã, é obediência. Obedecer não é dizer o que Jesus ordenou, irmãos. É no caminho da obediência, reconhecendo a autoridade de Cristo, que somos transformados dia a dia. Quando no início disse que eu sou um pouco parecido com Pedro, porque segundo um livro do Mundo Cristão, que fala sobre temperamentos transformados, eu me identifico com Pedro, porque Pedro é sanguíneo. Por que eu me identifico com Pedro nessa passagem? Porque quanto mais eu me aprofundo em conhecer Jesus, eu percebo que eu estou tão distante de ser como meu mestre. E cada vez que eu estudo mais a palavra de Deus, eu vou me distanciando dele. Mas aí, pelos lábios do autor de 1 João, ele disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, de nos purificar e de nos perdoar de toda injustiça. E a melhor forma de se aproximar de Jesus é o arrependimento em confissão. Não basta dizer que Jesus mandou você perdoar. Você tem que perdoar. E aí Pedro, sanguíneo, falastrão, fala assim: mas então eu tenho que perdoar 7 vezes. Aí Jesus fala: quantas vezes? 70 vezes 7. Por que ele fala isso? Porque existia uma discussão entre os rabinos que até 3 vezes era permitido
Até 3 vezes era permitido perdoar. A quarta, jamais. E Pedro coloca quantas vezes? 7. Mais do que o dobro. Uma mais do que o dobro. Então, quando terminar os 490 perdões, então é hora de castigar, de se vingar? Não. Jesus não está falando. Jesus não está limitando o perdão. Porque em seguida, nesse mesmo texto do capítulo 7, 18 de Mateus, Jesus fala sobre a parábola daquele homem que foi perdoado uma grande dívida e não conseguiu perdoar um que estava devendo com a menor dívida. Perdão, meus irmãos, é algo que precisa ser evidenciado em minha vida. Perdão não é algo eletivo na vida do cristão. Perdão não é um falso ou verdadeiro. Para quem não sabe, a matéria tem criança que quando estuda torce para a prova ter falso verdadeiro. Perdão é uma ordem, é o imperativo de Deus. O discípulo de Cristo que quer se aproximar de Cristo, que quer ser como Cristo, tem que ter a palavra perdão o tempo todo em sua vida. É encarnar Jesus em nossas atitudes. O mundo, eu e vocês, a igreja, estão carentes de pessoas que encarnem em suas atitudes Jesus Cristo. E aí eu ouço uma fala do já falecido pastor. Ele diz assim: a minha maior, preste atenção, irmão, nessa citação dele. A minha maior preocupação não é somente a expansão da violência e da pobreza, mas a minha maior preocupação é a expansão dos religiosos sem vida. Ser obediente a Jesus Cristo é ser uma pessoa que ensina a outra a ser como Jesus. Por isso que eu pergunto, será que nós estamos ensinando os nossos filhos a serem como Jesus dentro da nossa própria casa? Será que estamos ensinando o nosso irmão que vive o tempo todo ao nosso lado aqui dentro da igreja a parecer com Jesus Cristo? E aí, meus irmãos, ser discípulo de Cristo não é mera troca de informações nos relacionamentos. Ensinamentos, quem me ajuda a entender isso é John Maxwell. Ensinamentos é o que sabemos. Todas as vezes que alguém, numa palestra, todas as vezes que um pastor entra em qualquer ambiente, dá a impressão que o pastor tem todas as respostas. Não, ele vai ter a resposta. Ele vai ter a resposta. E eu até tenho algumas respostas. E aí, se eu não tiver a resposta na hora, eu falo assim: me dá o texto, me dá a referência, que eu vou pesquisar durante a semana e vou pegar alguns documentos comprobatórios, então confirmo a minha tese, a minha afirmação, a minha convicção. Até é fácil como teólogo fazer isso. Mas John Maxwell mexeu com minhas entranhas quando ele fala assim: ensinamos o que sabemos. Eu estou ensinando a vocês o que eu estudei, então é o que eu estou sabendo. Ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Reproduzimos o que somos. Por isso eu faço questão de ser autêntico em todos os ambientes que eu desenvolvo minhas atividades. Eu oro a Deus diuturnamente para não performar santidade. Qual a diferença do religioso para o discípulo de Cristo? O religioso troca o tempo todo de religião. O discípulo de Cristo muda de vida. E aí, meus irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, e quem me ensinou isso foi 2 grandes pastores, Haroldo Ramos
E o pastor Ed René tem aprendido muito com o nosso pastor também. E é verdade. Como ele gosta de história, a Bíblia fala de história. E a Bíblia conta as nossas histórias. E Jesus era um bom contador de história. Ele conta a história do filho pródigo, que é muito mal interpretado em muitas comunidades. Porque dão ênfase àquele que fugiu, aquele pródigo, aquele que saiu de casa, aquele que é rebelde. Mas na realidade Jesus Cristo estava focando, e eu queria pensar essa personagem aqui do texto, que é a parábola. Eu quero falar sobre o filho disciplinado, o filho bonitinho, o filho Mauricinho. Não vou falar coxinha não, né? Pega mal falar coxinha. Mas aquele que é bonitinho, aquele que todo mundo olha e fala assim: puxa, se minha filha se apaixonasse por você, se meu filho que é tão rebelde olhasse para você. Mas ele performava, irmãos. Se vocês investigarem a parábola e não são do Espírito entender essa parábola, ele performava. E essa parábola conta as nossas histórias, ou conta a nossa história. A parábola é mais ou menos assim: é a parábola de Cristo sendo colocada ao lado da minha vida. É a história que Cristo contou ao lado da minha história. E aí são feitas aplicações ao cruzar, ao aferir uma história com a outra. E o que essa história, a história do filho pródigo, tem a ver com essa questão de obediência? É que ela nos alerta aos incrédulos de plantão. Não incrédulos, veja bem, aos crédulos, aqueles que creem, aos crentes de plantão. Que crer em Jesus não é o suficiente. Olha aí, crer em Jesus não é o suficiente. E eu já citei desse púlpito Tiago, que Tiago disse que os demônios creem e tremem. Essa é a vergonha de Deus, amados irmãos. Os crentes creem, mas não tremem. Diante da soberania de Deus, da santidade de Deus, da ética de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Vivemos uma vida cristã em desobediência em muitos segmentos da nossa existência. Nosso legado existencial, da nossa vida. O que queremos alertar os crédulos de plantão? Que crer em Jesus não é o suficiente. Precisamos obedecer em amor. A parábola denuncia essa falta de amor, porque ele era religioso. E aplica aos religiosos de hoje. E vejamos, eu quis tentar desenvolver algo e conseguimos elencar algumas atitudes de pessoas que creem em Jesus, mas não lhe obedecem. Crer em Jesus, mas não lhe obedece. Crê nas parábolas de Jesus, crê na história de Jesus, crê que ele foi crucificado, crê que ele ressuscitou dentre os mortos, crê que ele fez muitos milagres, mas não obedece a Jesus. Vejamos a vida de quem crê em Jesus, mas não lhe obedece. Primeiro, vive dentro da igreja. Vive dentro da igreja, mas desobedece os dois pilares dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse personagem, o filho disciplinado, o filho bonitinho, o filho que todos olham e acham que ele é importante demais. Esse filho não amou a Deus na figura do pai e não amou o seu irmão. Ele não perdoou o pai por haver perdoado o seu irmão, o filho pródigo, nem perdoou o seu irmão porque errou, porque foi para fora de casa, porque esbanjou as finanças da família. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm amor por Deus, nem pelos perdidos. A segunda maneira de quem vive na igreja, mas não obedece a Jesus, vive dentro dessa igreja, mas está confinado à sua própria justiça. Eu não sei quando foi, eu não me lembro a data, mas quando eu ouvi essa fala, me incomodou. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor,
não existe mais crente de qualidade. Não existe mais crente de qualidade. Porque para alguém dizer isso ou falar isso, se sente acima dos outros. Então não existe ISO 9000 dentro da Igreja de Cristo. Não existe controle de qualidade na Igreja de Cristo. Porque Tiago diz no capítulo 1, verso 20, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Jesus também disse, não julgueis para não serem julgados. Eu não tenho, a mim e a ninguém no planeta foi dada autoridade de julgar o meu próximo. Então, meus irmãos, cremos em Deus, mas achamos que a nossa maneira de ser é melhor do que a do vizinho. Vivemos dentro da igreja, mas não nos sentimos livres. Ou seja, esse jovem não vivia livre dentro de escravo, ele vivia como escravo. Sua religião era rígida, ele obedece por medo, ele obedece porque queria ter os elogios do pai, faz as coisas certas com a motivação errada. Quantas vezes fazemos as coisas certas com motivações erradas? Por que eu não adultero? É porque eu vou ser excluído da ordem dos pastores? É porque eu vou ser excluído da membresia? É porque eu vou envergonhar meus filhos? Aí vamos supor, se vira essa regra, se isso não envergonhasse a igreja, se isso não envergonhasse meus filhos, se isso fosse normal ter 2, 3, 4, 5, 10 mulheres, eu não sei se eu conseguiria, não sei se a minha beleza conseguiria conquistar todas elas. Mas eu procuro ser fiel à minha esposa porque eu amo a minha esposa. Porque quando eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. E como eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Estão conseguindo encaixar? Quando eu não estou subtraindo a vida de ninguém, não é porque eu tenho medo da polícia. É porque eu devo temer a Deus. Então, muitas vezes vivemos dentro da igreja como escravo, mas devemos viver dentro da igreja em amor e obediência a Deus. Vive dentro da igreja, mas está com os corações, ou coração cheio de amargura. O pastor me deu um livro muito profundo que fala sobre a terapia do perdão. Perdão é indicado desde os tempos primitivos, diz o autor de uma das crônicas, como a única solução que pode tirar a pessoa do atoleiro, como uma necessidade para voltar a ter paz. A irmã Iraci é ofendida por mim. Eu reconheço que eu ofendi a senhora. Enquanto a irmã não me perdoar, eu vou viver sem paz. Eu vou ser seu escravo. Você vai poder tripudiar em cima da minha vida. Você pode me acusar. Pode dizer que eu não tenho nem competência para pregar o evangelho porque eu ofendi. E eu vou ver o resto das minhas vidas com esse peso. Mas quando eu chego para a irmã Iraci e digo assim, irmã Iraci, eu fui grosso com a irmã. Eu fui sem educação, eu não te respeitei como mulher, nem como senhora, nem como mãe, nem como futura avó. A senhora me perdoa? Ela fala para mim, diz assim, Marcos, eu te perdoo, vai e não peques mais. Ela me liberou para viver. E o melhor disso tudo é que a gente vai continuar vivendo em comunhão à mesa do Senhor. Isso é perdão. Isso é perdão, é permitir que o outro continue existindo na minha vida, que o meu ofensor continue existindo na minha vida. E esse irmão aqui, irmão, dentro da parábola, ele não perdoou o seu irmão, não restaurou a sua relação com o irmão. E aí meus olhos e minha mente vão lá para o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os frutos do Espírito e fruto da carne. E ali o apóstolo Paulo, ele relaciona os frutos da carne. E ele cita três pecados na área da imoralidade e 8 na área de mágoas e ressentimento. Ressentimentos, mágoas e tristeza do próximo têm afastado muitas pessoas de Cristo. E aí, depois dessa palavra exortativa inicial, eu quero terminar a minha fala nessa noite, dizendo que
Tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Esse rapaz da parábola do filho pródigo não se sentia dono do que pertencia ao Pai. Não se sentia como herdeiro do Pai. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Muitos hoje, meus irmãos, estão vivendo um cristianismo pobre, vivendo um cristianismo sem alegria, um cristianismo sem banquete, um cristianismo sem festa na alma, um cristianismo trabalhando, servindo, mas sem alegria. Deus tem uma vida abundante dentro da igreja dele, irmãos. Deus tem rios de água viva dentro da igreja dele. Deus tem as riquezas insondáveis do Evangelho. Deus tem a suprema grandeza do seu poder dentro da igreja dele. Deus tem a paz que excede todo entendimento. Deus tem alegria indizível e cheia de glória. Deus tem vida de delícias para a sua alma. Esse homem da parábola vivia dentro da casa do Pai sem alegria. Vivia dentro da casa do Pai em obrigação, porque ele não tomou posse do que é seu. Muitos de nós vivemos servindo a Deus com motivações erradas. Motivação de merecer alguma coisa. Nós não merecemos nada. Nós, se temos alguma coisa, se temos a salvação, se temos o perdão, se temos o pão diário, se temos a perspectiva e a esperança de ter uma vida em abundância, é porque Deus é bom. E aí me faz lembrar de uma menina que hoje eu soube e veio para se encaixar dentro da palavra nessa noite. Um amigo meu chegou para mim e falou o seguinte: eu preciso conversar com um amigo meu que tem uma filha de 3 anos, e eu estou muito preocupado porque ele vai colher espinhos lá na frente. Aí eu perguntei o que houve. É que ela com 3 anos diz assim: eu não quero ser de Jesus. Como é que é? 3 anos ela disse: eu não quero ser de Jesus. E perguntaram por que ela fala isso. Porque ela diz que Jesus é mau. E aí, suspeitando dessa fala da criança e perguntando sobre o contexto religioso da família, é um contexto onde tudo é errado, onde a alegria, rir muito é errado, se divertir é errado, estar servindo na igreja é um peso. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado como estamos reproduzindo o nosso Evangelho. Nós precisamos reproduzir um Evangelho que funcione na vida daquele que está oprimido. O Evangelho que funcione na vida daquele que está sem esperança. Porque a pior coisa do mundo é uma pessoa chegar dentro da igreja e dizer assim: eu sofria tanto fora dela e parece que eu sofro mais dentro da igreja. Então a minha oração nessa noite é que possamos ser discípulos de Cristo e não religiosos. Porque religioso troca de religião, troca de endereço, troca de igreja, troca de pastor, troca de grupo de louvor, troca de liturgia, de adoração, de cultura de culto. Mas o discípulo de Cristo tem como foco a mudança de vida. Que Deus te abençoe. Eu não sei como está a sua relação com Jesus Cristo. Mas se você não entendeu nada dessa palavra aqui nessa noite, lembre da palavra obediência. Mesmo que você não esteja entendendo nada do que Jesus está falando para você, obedeça a Jesus, obedeça a Jesus, obedeça a Jesus, obedeça a Jesus. Isso é fé. É fé quando ora e vê o teu contexto de vida totalmente destruído, mas existe a palavra de Jesus que diz: quem confia nele terá uma vida em abundância. A palavra de Deus também diz que quem confessa os pecados vai ser liberado, vai ser abençoado. A palavra de Deus diz também que você sempre terá uma oportunidade para recomeçar. Isso é graça, porque a mensagem central da graça de Deus é a oportunidade para recomeçar. Minha última pergunta nessa noite: aonde você, aonde eu precisamos recomeçar? Todo recomeço precisa de um passo inicial. E o passo inicial que eu solicito e oro para que você pratique é pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus porque você performou tanto diante do seu pai, performou diante da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, do seu pastor. Mas eu quero te dar uma triste notícia: não dá para performar diante de Deus.
aquele texto do caminho estreito, caminho largo. O caminho largo é a religião, é a performance. O caminho estreito é a obediência. E diz Jesus Cristo que poucos escolhem o caminho da obediência. A minha oração é que você seja um filho obediente e obedeça a Jesus. Feche os seus olhos. Peça a Deus para ferir no íntimo da sua alma onde você precisa pedir perdão, na sua relação com Jesus Cristo. Quando você entender o que é graça, você vai entender o que é amor. E você entendendo o que é amor, você vai ter compaixão. E tendo compaixão, você vai imitar a Deus. Por isso que Jesus diz: sejam imitadores de Deus. Que a melhor forma de imitar a Deus é amando a Deus sobre todas as coisas e amando o seu próximo como a ti mesmo. E eu quero convidar você nessa noite para que possamos orar por você. O primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite é para você que estava sendo enganado pela religião, que se arrependa e volte a ser discípulo de Cristo. E o segundo apelo que eu faço nessa noite é: se você ainda não ouviu a voz doce de Jesus para se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. E eu quero convidar você que quer rededicar também a sua vida em obediência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. Vem aqui à frente, queremos orar por você, enquanto cantamos essa oração do Inário para o culto cristão. Perdoa-nos, Senhor, se não vivi para ti. Quantas pessoas têm se afastado da comunidade de Cristo porque acham que os outros, a comunidade que você está, era uma comunidade que não te compreendeu? Não se preocupe, a comunidade não precisa nem te compreender, é Deus e Cristo que precisa compreender. Se você está afastado do Evangelho, afastado da comunhão da igreja de Cristo, nós falamos isso sobre o Salmo 1. É aqui na igreja que flui a palavra de Deus, é aqui na igreja que a nossa vida é restaurada pela palavra de Deus. Se você crê nisso, bem, queremos orar por vocês, queremos orar pela sua vida, pela sua família. Quantos anos você frequenta essa igreja, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo? Quantas verdades estão no seu coração? Quantas sementes estão no seu coração? Você ainda não tomou uma decisão de ser um discípulo de Cristo.
te amar a Cristo em obediência. A minha oração, que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre a sua vida. Eu vou pedir para o pastor Neilson orar nesse momento, dessas duas vidas que têm perseverado em seguir no caminho do Senhor. Vamos em pé. Senhor, ensina-nos a andar em obediência. Ensina-nos a seguir a tua direção, os teus passos, as tuas pisadas, de modo que possamos alcançar descanso para as nossas almas. Abençoe a vida desses irmãos, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre.